Olá, bem-vindos à segunda aula do curso de Contabilidade para não contadores. Nesse curso a gente vai dar uma introduzida na contabilidade, né, visualizar alguns conceitos iniciais da contabilidade para que você tenha uma ideia bem bacana da contabilidade no sentido histórico, né, como ela se iniciou e quais os fatos que geraram a origem, né, da contabilidade. Vamos lá. Vamos começar pelo início, né, do nosso curso, que é para a gente deixar bem claro qual que é o objetivo do curso de contabilidade para não contadores, né? Então vamos lá. O curso de contabilidade para não contadores, ele visa demonstrar aos usuários da contabilidade e demais profissionais e empresários a importância da contabilidade no gerenciamento de uma empresa, através de uma linguagem simples e objetiva, né, que é uma linguagem não tão aprofundada, né, que eu vou passar para você nesse início, né, nesse primeiro curso, que é justamente contabilidade para não contadores, né, que são pessoas que não são contadores, que querem aplicar esse conceito no seu dia a dia, na sua função, na sua empresa, né? Então, o objetivo do curso é basicamente esse. Qual que é o público-alvo que nós chamamos para esse curso, né? Quem são as pessoas que recomendadas a fazer esse curso, né? Então, esse curso destina-se a pessoas interessadas na área contábil, empresários e microempresários em geral, né? Que é como eu disse anteriormente, são pessoas que nunca viram contabilidade e estão, através desse curso, tentando aprender um pouco mais sobre a contabilidade, né? Escolaridade mínima, né? Cursando ensino médio, né? Porque aqui não vai ser aplicado conceitos tão de modo exato, né? Não, é mais teoria mesmo para a gente poder entender qual é a importância da contabilidade, né? Então, o ensino médio, até para você aluno, se você estiver me ouvindo ou vendo esse slide, esse curso, esse material, você também está bem-vindo com certeza nesse curso. Competência-alvo, né? O que a gente quer com esse curso? Introduzir na área contábil, introduzir você empresário, você estudante, né? Ou você interessado de uma maneira simples e com o conhecimento inicial poder se aprofundar e aplicar o conceito no cotidiano de sua empresa ou na sua função, né? Seja ela financeira ou administrativa. O que a gente chama de eixo temático, né? A gente vai passar um pouco sobre esses temas, né? Esses tópicos durante o curso, né? Quais são eles? O que é a contabilidade, né? O conceito inicial, conceito de patrimônio, bens, direitos e obrigações das empresas, né? Das organizações, como funciona o processo contábil, bem de forma bem superficial, né? Quais são os princípios, os fatos contábeis, lançamentos contábeis, apuração de resultados e situação patrimonial de uma empresa, as principais demonstrações financeiras que a contabilidade apresenta para nós, né? Que é o balanço patrimonial e a demonstração de resultado. Bom, apresentação. Eu vou falar um pouco sobre mim, né? Nesse início, né? Eu sou graduado em Ciências Contábeis, tenho uma experiência há mais de 10 anos na área, né? Atuo como contador, né? E responsável por uma equipe em um escritório de contabilidade. Atuo, como já falei, na gestão, nas rotinas contábeis, na classificação e demonstrações contábeis, apuração e cálculo de impostos, patrimônio e planejamento tributário. Essa é um pouco da minha rotina diária, né? Durante esses 10 anos aí de experiência. Tenho uma experiência no gerenciamento de empresas dos ramos da construção civil, comércio, pequeno e grande comércio, setor aeronáutico e prestação de serviços em geral, né? Sou sócio da empresa Mastercont Assessoria em Treinamentos, né? Então eu vou passar para você um pouco, através da minha rotina, né, da minha experiência, um pouco dessa visão contábil, né? Aqui está o meu contato, né? A nossa página no Facebook, nossa página no Instagram, os nossos telefones, para se caso houver algum interesse, alguma dúvida em relação ao tema, vocês podem mandar e-mail para mim que eu vou estar respondendo com o maior prazer. Um feedback também do curso, né? A gente vive disso, então a gente precisa de um feedback, né? Se você está entendendo, se você entendeu, sugestão de melhorias.
Tá ok? Então, fica meu contato para você. Bom, vamos falar um pouco da introdução da contabilidade, né? Como ela foi introduzida, como ela se originou, né? Qual foi o início de tudo, né? Vamos falar também qual que é o nosso conteúdo, né? Para esse primeiro módulo, que seria História da Contabilidade, Definição da Contabilidade, Objetivo da Contabilidade, qual que é a finalidade da contabilidade, quem são os usuários das informações contábeis, para quem interessa, né, essas informações, quais são as demonstrações contábeis, quais são as principais demonstrações contábeis, né, e qual é o campo de aplicação dela, né, como que a gente vai aplicar a contabilidade, que tem um vasto ramo para que a gente possa trabalhar com ela, né. Então vamos começar pela história da contabilidade. Então, como que se originou, né? A história da contabilidade é tão antiga quanto a própria história da civilização. Ela está ligada às primeiras manifestações humanas da necessidade social de proteção à posse e de perpetuação e interpretação dos fatos ocorridos com o objetivo material de que o homem sempre dispôs para alcançar os fins propostos, né? Então, deixando a caça, o homem voltou-se à organização da agricultura e do pastoreio, né? A organização econômica acerca do direito do uso do solo acarretou em separatividade, rompendo a vida comunitária, surgindo divisões e o senso de propriedade. Esse é uma palavra muito bacana para a gente começar, porque esse senso de propriedade fez com que as pessoas começassem a calcular qual era a sua propriedade efetiva, qual era o seu patrimônio, né? Assim, cada pessoa criava sua riqueza individual. Então, baseando nesse conceito, a contabilidade começou ali a surgir, né, dessa necessidade de propriedade, né? A gente atrela muito a contabilidade a essa palavra, né, propriedade. Então, ao morrer, o legado deixado por esta pessoa não era dissolvido, mas passado como herança aos filhos ou parentes, né? A herança recebida dos pais denominou-se patrimônio, né? O termo passou a ser utilizado para qualquer valor, mesmo que estes não tivessem sido herdados, né? Então, aqui, a partir da herança, né, que era esse legado que as pessoas estavam deixando para os seus herdeiros, a herança começou a ser um fator inicial, né, nessa origem, né? Então, a origem da contabilidade está ligada à necessidade de registro do comércio. Há indícios de que as primeiras cidades comerciais eram dos fenícios, né? A prática do comércio não era exclusiva deles, sendo exercida nas principais cidades da antiguidade, né? A atividade de troca e venda dos comerciantes semíticos requeria o acompanhamento das variações de seus bens, quando cada transação era efetuada. As trocas de bens e serviços eram seguidas de simples registros ou relatórios sobre o fato, mas as cobranças de impostos na Babilônia já se faziam com escritas, embora rudimentares. Um escriba egípcio contabilizou os negócios efetuados pelo governo de seu país no ano 2000 a.C. Então, nesse último item, a gente pode ver que o acompanhamento, que as variações dos bens foi aí ganhando forma à medida que a igreja, que o governo foi cobrando seus impostos, que a igreja foi foi iniciando seus primeiros registros, né, na Babilônia. Então, tem aí a partir do momento que a igreja, que esses fatos iniciais, que os comerciantes, que o governo foi cobrando os seus impostos, que a contabilidade foi se engatinhando, né? Se iniciando no ano 2000 a.C. Então, é muito antigo, né? A história contábil tem uma rica e vasta, né, demonstração de origem, né, que a gente tem que se ater. Então, a contabilidade, para a gente chegar na contabilidade hoje, na contabilidade digital, na contabilidade que a gente vê hoje, ela foi tomando forma
há 2000 anos antes de Cristo. Então, para a gente ter uma ideia de como ela é importante no nosso dia a dia, né? E como ela se tornou importante com essas mudanças, principalmente agora na era digital, como ela é importante, né? E como ela se perpetuou durante a história, né? Então, aqui a gente entra no modo da definição da contabilidade, né? A contabilidade é a ciência que estuda, interpreta e registra os fenômenos que afetam o patrimônio de uma empresa, de uma entidade, né? A gente vai falar para frente o que seria uma entidade, né? Ela alcança sua finalidade através do registro e análise de todos os fatos relacionados com a formação, movimentação e as variações do patrimônio administrativo vinculado à entidade, com o fim de assegurar seu controle e fornecer a seus administradores as informações necessárias para uma ação administrativa, para a tomada de decisão, né? Bem como a seus titulares, quem são os proprietários do patrimônio da empresa e demais pessoas com ele relacionadas. As informações sobre o estado patrimonial e o resultado das atividades desenvolvidas pela entidade para alcançar seus fins. Então, a contabilidade, essa definição que eu estou mostrando para você, ela alcança nada mais é que o patrimônio das empresas, né? Como esse patrimônio é controlado, analisado, monitorado. Então, a contabilidade, a definição da contabilidade é o controle, é a ciência que estuda e interpreta as variações deste patrimônio, que a gente vai falar um pouco mais à frente, o que seria esse patrimônio. Objetivo da contabilidade, né, gente? A finalidade da contabilidade é fornecer informações às pessoas ou entidades interessadas na situação patrimonial da empresa, né? O que seria essa situação patrimonial? Do que eu estou falando, né? De bens, direitos e obrigações. E econômica, lucro ou prejuízo da empresa, bem como na aferição de sua capacidade produtiva, saber se essa empresa é rentável ou não, né? Essa ciência se baseia em fatos e deve demonstrar a real situação patrimonial de uma empresa. Então, o objetivo, o objeto da contabilidade é fornecer informações de qual é a situação patrimonial de uma empresa, né? Como andam os bens, os direitos e as obrigações dessa empresa, né? Se ela está dando lucro, se ela está dando prejuízo. Então, o objeto da contabilidade é justamente esse. Aí, mas quem são os usuários da contabilidade? Quem que trabalha com isso? Quem que tem interesse na contabilidade, em visualizar a contabilidade de uma empresa, né? Então, pessoas físicas ou jurídicas que tenham algum interesse na organização, né? Quem são essas pessoas, né? São os titulares da empresa, os donos, né, da empresa, para aquele microempreendedor individual saber se sua empresa é rentável, como é que anda a evolução dos seus bens, né? Se ela está faturando realmente para pagar suas contas, se ela está dando lucro ou não, né? Sócios ou acionistas, né, de uma empresa. Então, uma empresa que não é uma microempresa, é uma sociedade. Então, todos os sócios, eles têm que estar inteirados na situação da empresa, né? Eles têm que saber como que está funcionando aquela empresa. O acionista, né, que são nada mais que pessoas que têm ação naquela empresa, então eles também têm interesse em saber como anda a contabilidade da empresa, de uma empresa, né, da empresa em que ele é sócio, que ele tem cotas, né, que ele investe, no caso. Os administradores, né, você como o administrador de uma empresa, você precisa saber qual é a situação da tua contabilidade, né, você precisa enxergar esses números, né? O governo, que além de cobrar impostos, o governo também ele quer visualizar as apurações de impostos dessas empresas, como essas empresas, se elas estão seguindo à risca a legislação, né? Então, a contabilidade para o governo é importante para que ele possa visualizar também essas empresas. Então, a contabilidade é uma ponte, né, entre as empresas e o governo, nesse caso, né? Fornecedores, que são pessoas também que têm interesse em fornecer produtos,
né, para saber qual que é o objeto do seu cliente, né, como ele pode melhorar no produto dele através da contabilidade, né? Os clientes também de uma empresa, eles querem saber se essa empresa vai cumprir com seus contratos, né? Se ela consegue cumprir com tudo que ela está prometendo, com todos os orçamentos que ela oferece, que ela propõe. Então, a contabilidade também é importante nesse sentido. E investidores e acionistas, basicamente, têm quase a mesma finalidade, né? O investidor quer saber aonde ele está investindo, né? Como ele está, como ocorre a rentabilidade, como está esse fluxo de informação, de rentabilidade, aonde ele está colocando o dinheiro dele. Então, basicamente, esses são os usuários da contabilidade. Para a contabilidade, existem algumas técnicas, né? Que a gente vai passar por elas, ou pelo menos falar de forma superficial nesse primeiro curso, né? Nessa segunda aula do primeiro curso, né? Que são a escrituração, né? As demonstrações contábeis, a gente vai dar uma pincelada em auditoria, né? Nas análises de balanço e na consolidação de balanços, né? Que é basicamente o fechamento o balanço de uma empresa. Como que esse balanço é fechado, né? Como que isso é consolidado. O campo de aplicação da contabilidade, aonde ela é utilizada, né? A contabilidade hoje em dia, ela é feita tanto para pessoa física, para você, né? Pessoa física como assalariado, né? A gente pode assim dizer, como você empresário. Então, são 3 tipos de entidades, né, que a gente chama, que a contabilidade é aplicada. Nesse caso, a gente está falando de entidades com fins lucrativos, né, com fins econômicos, que são você comerciante, pequeno empresário, do pequeno empresário até as grandes indústrias, né, no caso, que são entidades com fins econômicos, entidade com fins socioeconômicos, né, que são entidades que trabalham com projetos governamentais, né, que está mais ligado a essa parte social, e as entidades com fins exclusivos sociais, que são as entidades imunes, né, as entidades isentas, as entidades sem fins lucrativos, né, que são as ONGs, as associações. Nessas empresas também é aplicada a contabilidade. Né? Então há também a prestação de contas, por mais que não tenha sócios, né, vamos assim dizer, ela também tem que fornecer a informação contábil para os administradores, para o presidente da associação, que quer enxergar para ver se a contabilidade está certinha, se está tudo correndo bem, né, quer enxergar a vida financeira dessa entidade. Então, basicamente, essas 3 entidades, né, esses 3 tipos, essas 3 modalidades de empresas, nestas empresas são aplicadas a contabilidade. Né? Princípios da contabilidade. A gente vai falar agora um pouco quais são os princípios da contabilidade. Uma introdução, né, sobre esses princípios. Né? Por ser uma ciência social, portanto não exata, né, ela tem princípios norteadores, né? Ela tem normas, ela tem leis, ela tem regulamentos, né? Então, a contabilidade, ela tem normas a serem seguidas, né? Ela tem leis a serem seguidas, regulamentos que ditam, que regulamentam a contabilidade, como ela deve ser tratada, né? Os princípios são decorrentes da prática contábil e tem como objetivo, né, tornar as informações contábeis divulgadas confiáveis e úteis para o público que é interessado nela. Então, a contabilidade, ela precisa seguir parâmetros, né? Ela precisa seguir leis. Como tudo aqui no país, né? Como tudo no Brasil precisa ter regras, a contabilidade não é diferente, né? Ela precisa seguir normas. Baseado nisso, né, aí a gente fica voltando um pouquinho lá no início, na origem, né? O Luca Pacioli, ele foi o primeiro, ele foi a primeira pessoa a escrever sobre a contabilidade, né?
Ele que, através do livro Suma de Aritmética, né, ele escreveu sobre a contabilidade. Né, ele que inventou as partidas dobradas, o método de partidas dobradas, que a gente vai falar um pouco mais para frente, que é o sistema padrão usado em empresas e outras organizações para registrar as transações financeiras e contábeis. Então, além de métodos, leis, regulamentos, as partidas dobradas ela está vinculada ao início, à origem da contabilidade. Né? A contabilidade teve a sua origem, só que ela teve também essa regulamentação, né? Esse método que é utilizado na contabilidade, que foi escrito por Luca Pacioli, né, em 1494, hein? Ó, 1494, para vocês terem uma ideia de como a contabilidade ela é antiga, né, vamos assim dizer. Então, o Luca Pacioli, esse método que a gente falou que é das partidas dobradas, ele basicamente é o famoso débito e crédito que a gente ouve falar hoje. Mas não é aquele débito e crédito do seu extrato bancário. É o débito e crédito referente às partidas dobradas, né, referente à contabilidade. Que para débito, que para cada débito existe um crédito de igual valor. Então, você é acostumado a olhar no seu extrato, é, aquele débito e crédito aquele débito e crédito de tudo que cai na sua conta, né, e tudo que sai da sua conta. Na contabilidade a gente pode traduzir isso como débito, onde o recurso é aplicado, a aplicação de recursos, e o crédito, a origem do valor, a origem do recurso, da onde está vindo. Então a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente nos próximos slides, mas esse conceito é importante você saber, né, que o débito é para onde o recurso é aplicado e o crédito é da onde vem esse recurso. Passando um pouco mais, a gente vai falar um pouco agora sobre os princípios, né? Os princípios contábeis. Então, a gente vai falar resumidamente em 6 princípios. Em 6 princípios contábeis. O primeiro deles é o princípio da entidade. Então, o que o princípio da entidade fala para nós? O princípio da entidade reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial. A necessidade da diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou uma instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por consequência, nesta concepção, o patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição. Então, o que esse princípio da entidade ele fala para nós? Eu coloquei ele como primeiro aqui para você, porque esse é um princípio que nós profissionais da área, a gente se depara com ele diariamente. Por quê? Esse princípio diz para nós que o dinheiro de uma empresa não é o dinheiro do dono. Então, muitos empresários confundem, principalmente a conta jurídica da empresa, ele paga a conta pessoal nessa conta. Então, isso distorce totalmente a contabilidade. Então, a contabilidade, ela baseada nos seus princípios, ela fica distorcida. A gente não consegue chegar num resultado contábil, num resultado final, num resultado de balanço, coerente com a realidade da empresa. Por quê? Porque ela está assumindo despesas ou então assumindo receitas que é da pessoa física, do dono, na empresa. Então, esse princípio é um princípio essencial para que a gente se apegue nele. Se apegue, porque uma contabilidade onde é pago contas pessoais, contas dos donos, dos sócios, dentro da conta da pessoa jurídica, é uma contabilidade errada, é uma contabilidade distorcida. Então, esse princípio da entidade é um dos princípios fundamentais que a gente tem que seguir, né? Que nós profissionais a gente precisa seguir. E você, como conhecedor agora da contabilidade, você precisa saber que esse princípio é um princípio essencial. O próximo princípio
Na verdade, não é um princípio, né? É até uma extensão do que eu falei, né? Até para gente evidenciar, né? Contabilidade PJ e PF. O patrimônio da empresa pessoa física é segregado do patrimônio da pessoa jurídica. Então, isso resume mesmo o que eu falei, que os bens de uma empresa é da empresa, não é dos sócios. Né? Então, um veículo que é adquirido pela empresa, uma casa, máquinas, equipamentos, tudo que é adquirido da empresa para a empresa não é do sócio, não é do dono, é da empresa. Tanto que no processo de venda futura desses bens, né, desse carro, dessa máquina, ele segue princípios, ele segue uma norma diferente de quando você, dono da empresa, vende seu carro, você vende sua casa. Então, tem diferença, até na tributação, né, a gente pode falar assim. Então, quando uma empresa vende um veículo, tem uma tratativa. Vende um imóvel, tem uma tratativa. Quando você, pessoa física, vende o seu carro, vende um imóvel, tem outra tratativa. Então, isso também se remete no princípio da entidade. O princípio da continuidade. O que esse princípio quer dizer para nós? O princípio da continuidade, ele pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro e, portanto, a mensuração e apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta essa circunstância. Então, quando a gente constitui uma empresa, né? Quando uma empresa é aberta, né? Quando ela é constituída, ela não é constituída pensando em terminar. Né? A gente abre uma empresa hoje e não é pensando que esse nosso comércio, que essa nossa empresa vá fechar no mês que vem. Então, o princípio da continuidade, a contabilidade também é regida por esse princípio nesse sentido. Né? Ela prega a continuidade da operação da tua empresa, né? na continuidade no futuro dessa operação. Né? Então, esse é o princípio da continuidade. O princípio da oportunidade. O que esse princípio fala para nós? As informações contábeis devem ser claras e verídicas. Os registros contábeis devem conter informações precisas e atualizadas, colaborando para a tomada de decisão. Essas informações não devem ser registradas esporadicamente, mas sim no momento da ocorrência. Esse princípio da oportunidade nada mais é que ele fala para nós que a contabilidade ela tem que ser feita, ela tem que sempre ser atualizada. Hoje eu estou no começo do mês, eu estou fechando informações, geralmente esses são os prazos para nós, né? A gente encerra um mês, por exemplo, janeiro, e aí no começo de fevereiro a gente já começa a registrar as informações do mês anterior, no começo de fevereiro. Então, o princípio da oportunidade, ele fala para nós que, por exemplo, chega no início do mês de fevereiro, o dono da empresa quer contabilidade fechada, quer saber quais os números que a contabilidade está apresentando, se é lucro ou prejuízo. Para isso, as informações precisam estar atualizadas. Né? Até para financiamento até para requerer alguma coisa perante banco, até para análise financeira, as informações da empresa precisam estar atualizadas. Né? Quando você leva, quando você vai tentar algum financiamento, por exemplo, algum capital de giro num banco, né, para sua empresa, alguma coisa que você quer investir, a primeira coisa que o banco pede é as informações contábeis da sua empresa, ou seja, seus últimos 12 meses de faturamento, seu último balancete, né? Seus últimos relatórios contábeis para ver se a sua empresa, qual que é a situação real da sua empresa. Então, o princípio da oportunidade traz isso para nós. Próximo princípio, né? O registro pelo valor original. O princípio do registro pelo valor original determina que os componentes do patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações, expressos em moeda nacional. Coloquei aqui também para a gente evidenciar custo de aquisição, né? Tudo que é registrado na contabilidade
desde a compra quanto à venda, é registrado pelo momento, pelo valor que é pago, que é realizado, né? Imagina assim, eu estou fazendo uma compra de mercadorias para o meu estoque, comprando 100 mil peças a R$ 50 cada uma delas. Um exemplo bem básico. Esses R$ 50 tem que ser registrado, esse estoque tem que ser registrado pelo valor de R$ 50. Não é registrado daqui a 6, 7 meses por outro valor, né? Não é registrado pelo valor de mercado, é registrado pelo valor pago, custo de aquisição, da mesma forma que as vendas são feitas registradas com base no valor da venda daquele dia, né, daquele mês. Então, existem métodos de avaliação de ativo, métodos de avaliação de passivo, né? De saldos do balanço, mas a gente não vai falar sobre eles nesse curso. É mais para a gente ter uma noção que tudo que é registrado na contabilidade é pelo seu custo original, pelo seu custo de aquisição. Princípio da competência. O princípio da competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independente do recebimento ou pagamento. Então, eu coloquei 2 exemplos aqui para gente. Em uma venda feita em agosto para recebimento em setembro, a receita de venda deverá ser contabilizada no mês de agosto. Então, contabilmente, eu fiz uma venda, eu assinei um contrato, né? E a data que esse contrato foi assinado é a data que tem que ser registrada na contabilidade. Se eu vou receber essa venda daqui a 3, 4 meses, independente, a venda já foi reconhecida contabilmente pelo regime de competência no mês de agosto. Então, é agosto para fins contábeis e fiscais que essa venda deve ser reconhecida, né? Segundo exemplo, o aluguel do mês de agosto, que será pago somente em setembro, deve ser contabilizado como despesa no mês de agosto. Então, para a finalidade dos relatórios, a despesa incorrida, né, no mês de agosto, ela deve ser reconhecida, não quando ela é paga, quando ela é reconhecida, né? Então, o princípio da competência traz isso para nós. Princípio da prudência, eu acho que esse é o último princípio, né? O princípio da prudência, ele determina a adoção do menor valor para os componentes de ativo e do maior valor para os componentes do passivo, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. Então, numa linguagem, trazendo isso para uma linguagem mais simples, o princípio da prudência ele é adotado quando você tem a possibilidade de contabilizar um valor para o ativo e um valor para o passivo. Né? Quando você tem uma estimativa para fazer contabilmente, você sempre tem que ser conservador, tem que ser prudente e contabilizar sempre o menor valor para o ativo, para não ser supervalorizado, e sempre o maior valor para o passivo, para você não dever menos, por exemplo, do que você deveria dever, né, realmente. Então, esse princípio da prudência traz esse conceito para nós. Tem um exemplo aqui. Ó. Assim, se é possível que a conta de clientes fique avaliada pelo total de vendas no montante de 100 mil, mas se é possível também estimar 5% destes valores que não vão ser recebíveis, devemos fazer a estimativa de perda adequada. O que isso quer dizer? Que se eu posso trazer o meu saldo de clientes, eu tenho ali que eu tenho uma carteira de clientes, que eu sei que 90% me paga, 95% me paga certinho, e 5% eu sei que todo mês, ou a cada 3 meses, eu sei que eles têm dificuldade para me pagar, contabilmente a empresa, seguindo esse princípio da prudência, ela tem que fazer sua estimativa, né, para trazer seus relatórios um pouco mais para a realidade, né, para refletir mais a realidade da empresa. Então, o princípio da prudência, ele traz isso para nós. Então, na segunda aula, né, desse curso,
eu trouxe um pouco da introdução da contabilidade, uma introdução conceitual, né, dos princípios da contabilidade, da origem, como a gente falou no início. A contabilidade ela é regida por normas, leis e princípios, né, regulamentos. Então eu trouxe aqui para você, né, um pouco dessa, uma visão mais conceitual, um pouco desses princípios. Tá ok? Na terceira aula a gente vai falar um pouco sobre conceito de patrimônio, metodologias. Então essa segunda aula fica por aqui. Muito obrigado pela participação, pela aquisição do material e a gente se vê na terceira aula.